a igreja. Né? Então, nessa manhã nós vamos meditar um pouquinho qual é a importância da igreja, qual é o papel da igreja na obra missionária. É a igreja como parceira, a igreja como cooperadora. Né? Às vezes a gente olha para o trabalho de missões e a gente vê um certo distanciamento. Não estou dizendo que a igreja não olhe para missões, que a igreja não veja missões, mas às vezes a gente fica muito relacionado, muito preso a esse momento de uma conferência missionária, né? Um avanço missionário, uma atividade especificamente missionária, quando na verdade essa atitude missionária, esse horizonte missionário deveria estar em nossa mente, no nosso coração, em todo momento, e não apenas em cultos específicos. Então, nessa lição de hoje a gente vai entender um pouco isso, ou seja, qual é o papel da igreja como parceira, como colaboradora. Então, para isso nós vamos ler aqui o texto, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 23. Filipenses 4, 10 ao 23, os irmãos que estão em casa também podem acompanhar a leitura com a sua Bíblia. E o título, como eu já disse, a obra missionária precisa de parceria. E vamos aprender como o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre é uma mão dupla, é uma via de mão dupla. A igreja, né, por um lado, e o missionário de outro. Eles precisam estar em integração. Diz assim o texto: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, e estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Que o Senhor aplique então essa palavra no nosso coração. Irmãos, nesse texto, nessa passagem que nós lemos aqui, o propósito de Paulo é justamente expressar a sua gratidão pela oferta que o Epafrodito, né, um colaborador dele, tinha trazido da igreja de Filipos, né, uma igreja, como eu já disse, que se dispôs, né, a ajudar, a colaborar no ministério de Paulo. E esse texto aqui é um tributo de gratidão, né, um testemunho que Paulo dá da relação que Paulo tinha com aquela igreja, né, com a igreja de Filipos, no tocante a essa questão da contribuição, do apoio, do sustento missionário. E aqui a gente vê inicialmente duas coisas que nos chamam a atenção nessa passagem, dois princípios ou dois aspectos que a gente precisa atentar nessa passagem que nós lemos com relação a essa questão da contribuição. É que a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. A cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. A gente tira pela igreja aqui, a gente pensar na nossa comunidade aqui, né? Cada um de nós desempenha uma atividade, cada um faz alguma coisa, de modo que isso funciona nessa cooperação entre as partes que compõem a igreja. Da mesma forma na obra missionária. Aquele irmãozinho que está lá no outro país, no outro estado, que está lá levando o evangelho naquele lugar, é um irmão que precisa de um apoio da igreja, que precisa da igreja. Paulo aqui mostra como a igreja de Filipos teve esse papel importante.
inclusive no suporte financeiro, não apenas no suporte financeiro, mas aqui o texto está trazendo a ênfase nessa questão do suporte financeiro e também na sustentação espiritual. E é por isso que nós oramos pelos nossos missionários, pelos irmãos que estão espalhados no mundo levando a palavra de Deus. Não é? Aqueles que estão na linha de frente, né, como a gente diz, né, precisa do apoio e do sustento de quem está na retaguarda. Né? Há uma metáfora, uma ilustração que as pessoas usam, numa corda, né? Alguém que está descendo um poço ali, um buraco, e tem alguém segurando com uma corda para que aquela pessoa não despenque. Então, é uma comparação mais ou menos como a igreja faz. A igreja envia o missionário, envia o servo do Senhor, mas é uma igreja que está ali sustentando. E como eu já disse aqui no início, não é uma sustentação apenas material, física, mas uma sustentação espiritual, de empatia, de amor mesmo por aquele que foi, por aquele que vai. Não é? Então, Deus chama alguns especificamente para o campo missionário e os demais que ficam vão fazer o quê? Vão fazer o seu trabalho também, de sustentação, de oração, de contribuição. Né? Então, a cooperação é um elemento fundamental na obra missionária. A gente precisa, como igreja, entender que a gente é parte desse ministério. Que a gente está aqui, mas a gente também está lá na Europa, está na Ásia, está na África. A gente está como? Com esse irmão que foi, que a igreja enviou. E é por isso que a gente precisa se solidarizar e se colocar no lugar desse que foi. E Paulo aqui está falando exatamente disso. Um outro aspecto, um outro importante que a gente precisa atentar aqui, é que o missionário precisa estar vinculado a uma igreja e a igreja, por sua vez, precisa estar comprometida com o missionário. E aí entra uma palavra importantíssima aqui, que é a palavra comprometimento. Comprometido. Assim como no casamento, né, o cônjuge está comprometido com o seu outro cônjuge, há uma relação ali de reciprocidade, né? Então, assim como na igreja também precisa estar casada com o missionário, ali a obra missionária, né? Ou seja, precisa o missionário estar vinculado a uma igreja para trazer as informações desse campo também para a igreja precisa estar comprometida com esse missionário. E Paulo tinha uma relação assim com a igreja de Filipos, né? Era uma relação de parceria. Ele estava ligado à igreja, né? E a igreja, de certa forma, também o apoiava. Havia essa troca abençoada e abençoadora. Porque é interessante notar isso, irmãos. Quando a gente está enviando a oferta missionária ou orando pelo missionário, não é apenas a gente não está apenas abençoando lá o irmão, a missão, o missionário, mas também nós estamos sendo abençoados. Né? É uma troca abençoadora em que ambas as partes recebem do Senhor. O missionário lá recebe o apoio, o sustento espiritual e material para fazer o seu trabalho, e a igreja recebe também as bênçãos espirituais decorrentes dessa parceria, dessa cooperação, né? Até porque o missionário, como a gente vai ver aqui, é alguém que tem muitas vezes aquele ministério da intercessão, que ora pela igreja. Pelo menos todas as vezes que eu falo com a nossa missionária Ivonete, os irmãos lembram dela, né? Que está lá na Inglaterra, ela sempre manda saudações. Acho que eu às vezes aqui esqueço de passar para os irmãos as saudações, mas ela sempre diz, olha, né, saudações à igreja, ora pela igreja, né? Esses missionários estão sempre orando por nós, e nós somos abençoados também por eles na oração deles, né? E só um parênteses, a missionária Ivonete está para vir ao Brasil agora no fim do ano, em dezembro, né? Se Deus quiser, se der tudo certo, a gente vê se consegue trazer aqui na igreja, ela sempre vem aqui para dar uma saudação. Bom, mas como eu tinha dito no início, a gente vai meditar hoje nessa manhã, né? O tempo que a gente tem aqui um pouco apertado, mas vamos ver o que é que podemos fazer. Em dois pontos importantes para a gente pensar nessa manhã. Primeiro, a responsabilidade da igreja com os missionários. E aí a palavra responsabilidade nos chama, né, a atenção, porque é o nosso papel. A palavra é responsabilidade. Nós temos um compromisso com a missão. E o outro ponto que a gente vai meditar é a via contrária, é a mão contrária, é a atitude do missionário para com a igreja. Porque se é uma relação em que há uma reciprocidade, é de um para com o outro. Não é só a igreja que tem responsabilidade com o missionário, mas o missionário ele também tem algumas atitudes, né, pelo texto a gente vai entender, com relação à igreja. E é nisso que a gente vai pensar. Mas primeiramente vamos por partes. Vamos pensar primeiramente na responsabilidade da igreja para com os missionários. E aí a gente vai destacar algumas coisas importantes para a gente pensar. Há algumas áreas que são muito importantes nessa responsabilidade da igreja para com o missionário. E a gente começa com a primeira área delas, que está aqui no versículo 10. Né?
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, veja que era uma igreja que já havia colaborado antes, né? Mas agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, né? O qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. E no 17 ele explica melhor, né? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Então, irmãos, a primeira área aqui da responsabilidade da igreja para com o missionário é o sustento financeiro, mas eu vou colocar mais uma palavrinha, é o sustento financeiro sistemático. Aí você pode perguntar qual a diferença aí, por que não é só sustento financeiro? Não é só sustento financeiro, porque às vezes a igreja acha assim, não, a gente contribui, mas contribui o quê? Dá uma oferta em janeiro, dá uma oferta em junho, dá uma oferta lá em dezembro. E esses meses que ficaram sem contribuição, como é que fica? O missionário não comeu nesses meses, jejuou todinho, fevereiro, março, abril, maio, jejuou, né, e só veio comer em junho, não tinha alguma continha para pagar nesses meses. Então, é interessante a gente pensar que o apoio, o sustento financeiro é algo que deve ser contínuo, deve ser constante. Não é? A nossa igreja hoje está com o apoio missionário, por exemplo, aquele missionário que veio aqui, o Goldenberg, acho que os irmãos lembram dele. Né, pela missão Juvep, ele está no campo e mensalmente a nossa igreja, é pouquinho, mas a gente tem aquela fidelidade, vem alguns, né, um ano, é o segundo ano já desse compromisso que a gente assumiu, né? Porque a gente sabe, irmãos, que quem está no campo precisa, né? A igreja, ao fazer isso, está demonstrando amor, né, por aquele obreiro, pelaquela obra, né, à medida que dá o suporte financeiro pelaquela obra, né? Paulo sabia bem disso, né? Entendia bem essa situação, porque ele recebeu ajuda, cooperação financeira das igrejas, da igreja de Filipos. Em alguns momentos, como a gente já destacou, ele trabalhou, como ele diz, né? Em alguns momentos precisou trabalhar até para não dar razão, digamos assim, para não dar margem para alguns críticos dele, né, do ministério dele, que estavam ali esperando só uma oportunidade para acusar de alguma coisa, né? Para fazer as acusações, né? Mas ele, em alguns momentos, precisou trabalhar, mas em outros ele precisou depender, né, da oferta, da colaboração das igrejas, do apoio das igrejas, né? E a igreja de Filipos é uma coisa interessante, porque é uma igreja que jamais teve falta de interesse, que é uma coisa importantíssima no sustento missionário, né? A igreja de Filipos, ela não tinha essa falta de interesse, pelo contrário, é uma igreja que mesmo passando por circunstâncias desfavoráveis, circunstâncias difíceis, é uma igreja que abriu seu coração para ajudar. Porque também tem isso, irmãos, né? A gente tem uma ideia às vezes que só vai ajudar quando a gente estiver na bonança, na fartura, não. É uma lição que a gente aprende aqui também com o texto. A igreja de Filipos aprendeu a ser generosa, a contribuir, a sustentar financeiramente, mesmo ela mesma passando por problemas, por dificuldades, né? Por situações difíceis, né? Hoje a gente vê tantas igrejas que têm oportunidades, que têm condições, e muitas vezes elas são omissas no cuidado com o missionário, né? No cuidado com missões. E isso é um problema. Infelizmente, eu digo infelizmente assim em parte, né? Na verdade, a gente vê que algumas agências missionárias hoje têm tomado o papel, o lugar da igreja. Porque a primeira agência a cuidar do missionário deveria ser a igreja que envia, a igreja que está mandando o missionário. Mas a gente sabe que muitas igrejas às vezes têm colocado outras prioridades e aí o missionário fica meio que desamparado. Por isso que essas missões que a gente sempre traz aqui, missão Juvep, missão Portas Abertas, missão Voz dos Mártires, missão Horizontes, enfim, essas missões que a gente vê por aí são entidades, são organizações que Deus levanta, homens, mulheres, que têm essa compaixão, esse olhar voltado para o missionário, para a necessidade do missionário. Mas é claro também que há muitas igrejas que também têm feito o seu papel e contribuído sistematicamente, porque as necessidades dos missionários são necessidades diárias. Assim como todos nós aqui precisamos comer, vestir, não é? Os missionários também precisam ter suas necessidades básicas supridas. E Deus as supre. Mas Deus supre como? Usando a sua própria igreja como instrumento para abençoar essas vidas. Então, a primeira área da responsabilidade da igreja como missionário é a área financeira sistemática, contínua, metódica, que seja suficiente também, não é? Digamos que o missionário precisa de um salário mínimo para fazer a sua feira, né? Para comprar alguma roupinha, algum remédio para sua família. E aí a igreja diz assim, não, vamos mandar só 500, né? 500 dá para ele se virar, não é assim que muitas vezes é a mentalidade. Vamos mandar só 500, né? Não precisa mandar isso tudo não, Deus, né? Enfim.
E aí, irmãos, é a questão de que a oferta ela precisa ser suficiente para as necessidades. Não estou falando suficiente para coisas fúteis, não. Né? Vou mandar o dinheiro aqui porque o missionário precisa fazer um passeiozinho ali para desopilar. Também pode, né? O missionário é servo de Deus também, mas eu estou falando aqui das necessidades básicas. Uma outra área em que a igreja tem responsabilidade com o missionário é a área da sustentação espiritual nas tribulações. Se eu e você passamos tribulação, imagina a criatura que saiu, deixou sua casa, sua família, seu bairro, sua igreja, às vezes abandonou tudo, deixou tudo, é uma mudança radical de vida e foi para um outro lugar, totalmente, às vezes, um lugar muito adverso, difícil. Às vezes não é uma tribulação de perseguição, porque a gente só pensa na perseguição, mas existem outras tribulações. Às vezes vai para um lugar onde tem muita pobreza, muita miséria. Às vezes vai para um lugar onde tem muita doença, muita enfermidade. Né? Quantas vezes a gente não vê relatos de missionários que pegaram malária mais de uma vez? Eu tenho casos de colegas da Missão Juvep que precisou vir para o Brasil, voltar da África, para se tratar de doença aqui de malária. Pegou mais de uma vez e trouxe algumas consequências, sequelas. Não é? Então, a gente precisa entender que as tribulações são de variadas naturezas. E esse missionário, ele sofre também. Então, a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado. A palavra é essa, é o cuidado com o missionário, é o cuidado espiritual. E às vezes até missionários que estão em regiões em que aparentemente não tem nenhum tipo de dificuldade, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, das situações pelas quais eles passam. Então, a igreja de Filipos, no versículo 14, né? Diz assim, Paulo: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então, a igreja de Filipos era uma igreja que estava enviando o sustento missionário, estava, mas era uma igreja que também, ao mesmo tempo, estava preocupada com a tribulação, com as dificuldades, com as angústias pelas quais Paulo estava passando no seu ministério, né? Principalmente nas prisões. Ele escreve essa carta aqui, os irmãos já sabem, tá? Na prisão, estava em Roma, e aí a igreja era uma igreja que tinha essa preocupação. A igreja enviava não apenas dinheiro, ou recursos financeiros, ou donativos, mas enviava também, irmãos, o consolo. É por isso que hoje há muitas vezes muitas agências missionárias que estimulam os irmãos, as igrejas, a mandarem mensagens por e-mail. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, que antigamente era carta. Às vezes tinha campanha nas missões, pedindo para as igrejas fazerem uma carta. Aqui mesmo a gente já teve esse desafio de fazer carta, mas depois da internet, hoje a coisa é melhor. Você tem o WhatsApp, você tem muitas outras formas, né? A gente se comunica com a missionária Ivonete pelo Messenger, pelo WhatsApp, com a missionária Tatiana lá na Espanha, que está fazendo um trabalho muito bom também, a missionária Penha, que está na Espanha também. Enfim, os poucos contatos que a gente tem hoje são muito fáceis por causa da comunicação, da tecnologia. E esses espaços, né, Deus abre, Deus mostra, para que a gente possa estar ministrando esses irmãos, né, consolando, confortando, dizendo que está orando por eles, que está lembrando deles. Isso aí é muito confortante para o missionário saber: eu estou aqui com as mãos na massa, mas eu sei que a minha igreja, meus irmãos estão em oração por mim. Isso é muito confortante, né? A gente experimenta isso até aqui na igreja, quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma doença, e a gente sabe que a igreja está orando, né? Vamos orar pelo irmão fulano de tal. Isso é tão reconfortante para nós. Imagina um missionário que está lá, achando que está abandonado, que Deus colocou, né, lá e abandonou. Não, existe uma igreja que está ali na oração, na intercessão, né, que está enviando consolo para aquele missionário que estava naquele momento. Então, a igreja de Filipos, ela compartilhava desse gesto de amor, a palavra que Paulo usa aqui é a palavra associar-se, né? Uma igreja que estava junta, uma igreja que estava se importando com o obreiro e também com a obra, né? Então, essa é uma área muito importante também. Ainda falando da responsabilidade da igreja com o missionário, uma outra área também é a reciprocidade na relação com o obreiro, né? A igreja exerce uma relação recíproca com o missionário, né? Então, o texto que a gente viu aqui mostra que a igreja de Filipos ela tinha um lugar muito especial no coração de Paulo. Assim como a igreja de Filipos tinha uma preocupação, um cuidado e um zelo com o ministério do Paulo, Paulo também tinha reciprocamente o mesmo sentimento com a igreja. Então, a igreja ama o missionário e o missionário ama a igreja, e está aí estabelecida a parceria, a união, a reciprocidade, uma relação abençoada e uma relação abençoadora. Então, irmãos, a gente vê hoje que tem igrejas que têm aquele pico de entusiasmo, né? Está ali empolgada
e daqui a pouco aquilo ali esfria, depois abandona e aí vamos ver outras prioridades, né? Não que a igreja não tenha outras prioridades, tem, né? A gente sabe que as demandas hoje na igreja, na comunidade, são grandes, são muitas, espirituais, emocionais. Está aí essa pandemia, 1 ano e meio, e quantas pessoas na igreja não precisam, não têm precisado de apoio financeiro, apoio espiritual, né? A gente sempre tem orado pelos irmãos que estão mais frios, né? E não é só, a gente vê isso em vários lugares. Quando a gente conversa com pessoas de outras igrejas, a gente ouve esse testemunho de que muitas pessoas com a pandemia se acostumaram na casa lá e se esfriaram e não tem mais esse desejo, essa vontade de voltar a congregar, né? De juntar-se com os outros irmãos para conviver, para ter essa experiência da koinonia, da comunhão, da comunidade, do todo mundo junto. E a gente precisa disso também. Então, assim também como acontece com a igreja, né, na obra missionária também é preciso que haja essa relação também. Existe essa relação de reciprocidade. Então, a igreja ama e ajuda e apoia o missionário, e o missionário ama também a igreja e apoia essa igreja na oração, na intercessão, proclamando o reino de Deus por onde ela passa. Então, é uma relação de reciprocidade, porque a igreja investia em bens financeiros, ajudando Paulo, e ela recebia também as riquezas espirituais, no sentido do cuidado, né, do apóstolo também, do amor dele pela igreja, das orações dele pela igreja, e isso tudo redunda em glória de Deus e redunda tudo em bênçãos espirituais. Talvez a gente não saiba e não sinta, mas os nossos irmãos que estão no campo, né, que conhecem a nossa igreja, estão orando por nós. Olha que bênção. Saber que você também ali tem alguém que ora por você, pela sua igreja, pela sua comunidade. Isso é uma bênção muito grande. Então, essa relação de reciprocidade, irmãos, só nos fortalece. Não, pedimos a Deus que o Espírito Santo venha trazer sobre nós essa mentalidade de que a gente precisa ter esse cuidado, essa paixão, esse amor pelo missionário. Outra área em que a igreja precisa ter responsabilidade, na sua responsabilidade para com o missionário, é que ela faz das ofertas ao missionário um sacrifício vivo a Deus. Aquilo que eu comentei lá no início. Uma das lições mais preciosas que eu vi nesse texto que eu li e nessa lição que eu estou compartilhando com os irmãos. Aprender a ver esse momento da contribuição, da oferta, não como um ato mecânico de obrigação, porque eu tenho que contribuir para missões, porque aquela irmãzinha do departamento de missões está cobrando, porque tem um envelope que está na minha Bíblia. Não. Eu vou contribuir porque eu preciso ajudar o meu irmão que está lá por mim, representando a minha igreja, a minha comunidade está lá, naquela situação difícil, levando o evangelho, proclamando o evangelho, né? Então, a oferta como um sacrifício vivo a Deus, como um culto a Deus. Aquilo que eu disse agora há pouco, assim como a gente ora, canta, lê a palavra e adora a Deus por meio de tudo isso, adorar a Deus também, oferecer a nossa oferta como sacrifício, como culto a Deus. Porque a igreja de Filipos não ofertava com pesar, nem por constrangimento. Não é porque tinha alguém ali cobrando, constrangendo a contribuir. Mas ela tinha essa atitude, é algo que partia do amor que ela tinha pela igreja, pelo missionário, pelo campo missionário e pela obra. Existe a obra e o obreiro, né? Porque a gente pode ver que a obra ela permanece, o obreiro até muda. Agora mesmo eu estava aqui, antes de começar a lição, acompanhando um ex-aluno, o Paulo, um servo de Deus abençoadíssimo, foi meu aluno na Juvep, passou um tempo acho que foi na Colômbia, se eu não me engano, na Bolívia, passou um tempo lá, um trabalho abençoadíssimo, um servo de Deus, da Assembleia de Deus, aqui de João Pessoa. E agora há pouco, já vi, acompanhando a vida dele todinha pela internet, que ele vai compartilhando, mês passado houve o culto na Assembleia de Deus aqui em João Pessoa, da despedida dele, está lá em Guiné-Bissau. E agora de manhã eu estava vendo um pedacinho do culto que ele estava transmitindo, a igreja cheia. Aqueles irmãos, igreja simples, né? Mas estava a igreja cheia, e eles cantando a Deus e louvando. Era o momento do louvor, do culto de manhã, né? E é uma bênção, irmãos, a gente vendo aquilo ali. Então, é a obra de Deus ali. Quer dizer, antes dele deveria ter tido outro, né? Então, a igreja tem esse cuidado, esse amor pela obra e pelo obreiro, né? E o obreiro vai mudando, Deus vai levantando outra pessoa, vai tirando de um lugar, colocando no outro, né? A missionária Ivonete mesmo, que a gente conhece, que é da nossa igreja, serviu a Deus primeiramente em Portugal, quem não sabe, depois foi para a África, passou um tempo lá, já está acho que uns 15 anos em Londres, na Inglaterra. Não sei se vai ficar até o fim da vida dela ali, Deus é quem sabe, mas é alguém que Deus tem levantado aqui, tirado dali, colocado ali, segundo a vontade dele, né? E a igreja vai só acompanhando, né? O mover de Deus, o trabalhar de Deus, onde Deus mandar a gente vai
contribuindo e colaborando, né? E ajudando. Então, a igreja, ela faz das suas ofertas ao missionário um culto a Deus, um sacrifício vivo a Deus. Olha o que é que Paulo diz aqui no versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como um aroma suave. Quer dizer, o que veio da igreja, a contribuição que veio da igreja, veio até ele como um aroma suave, como um sacrifício aceitável, agradável, aprazível a Deus. Olha que maravilha, né? O apóstolo dá esse testemunho, esse depoimento, de que a oferta vinha, né? Aquela oferta vinha tão abençoada porque vinha como uma expressão de culto a Deus, de alegria daqueles irmãos tinham por Paulo, por saber que ele estava ali proclamando o evangelho a Deus. Era uma alegria efusiva, aquela alegria transbordante que partia do coração daqueles irmãos. E aí, em quinto lugar, para a gente fechar essa parte da responsabilidade da igreja como missionário, a outra área da responsabilidade é que a igreja, ela faz ofertas não das sobras, né? Mas ela contribui apesar, inclusive, das suas necessidades. Como eu já disse, a igreja de Filipos era uma igreja que tinha suas dificuldades. Como nós temos aqui, é como a nossa igreja. Nós temos aqui a nossa comunidade, nem todo mundo vive uma vida folgada. Aliás, a grande maioria vive uma vida assim, né, difícil, com as dificuldades. Mas a gente tem visto o coração dos irmãos, a alegria, né, na contribuição, na oferta, e que Deus continue abençoando a igreja nesse sentido, a comunidade, para que abram seu coração, para que aprendam a tirar daquilo que tem, né? É um desafio para nós, não é o que sobrou, eu vou fazer tudo, e se sobrar alguma coisa, eu vou lá e faço, e dou e contribuo. Mas aprender a pôr fé, dizer assim, não, isso aqui eu preciso contribuir, eu preciso arcar com essa despesa, mas eu vou aqui também tirar do que eu tenho e doar, né? Eu fiz a feira esse mês, a feira está contadinha para o mês, mas chegou alguém precisando aqui de 1 quilo de feijão, vou pegar o quilo de feijão e vou crer que os outros que estão aí, Deus vai abençoar e vai multiplicar e vai dar certo e vai chegar até... Ou Deus vai mandar outra pessoa para suprir. É assim, irmãos, Ele vai suprir aquilo que deu. Agora, quando fazendo isso como um gesto de alegria, por fé também, né? Sabendo que o Deus, como diz Paulo aqui no 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, é um Deus rico, que nós vivemos, nós servimos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das suas necessidades. Eu acho muito bonito quando ele diz cada uma, porque Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Às vezes, um parênteses aqui, e isso não vale apenas para a área financeira, para a área material, mas em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, a gente é tentado a achar que Deus esqueceu da gente em alguma coisa, né? A gente se sente abençoado por Deus numa área, noutra área, aí a gente olha para uma área da vida e diz assim, puxa, acho que Deus esqueceu disso aqui, né? Mas não, irmãos, Ele conhece, como diz aqui, né? Paulo testemunha aqui, Deus, segundo a sua riqueza, conhece cada uma das nossas necessidades, e isso na vida nossa material financeira, né? Então a igreja de Filipos era a igreja que contribuía, que ofertava, não do que sobejava, do sobejo, da sobra, mas é uma igreja que olhava a contribuição como um ato de generosidade, de sacrifício, porque ofertava realmente segundo aquilo que eles tinham, né? Voluntariamente ofertavam, inclusive até às vezes acima do que podiam, porque lá em 2 Coríntios, deixa eu só conferir se é isso mesmo, 2 Coríntios capítulo 8, na verdade 2 Coríntios capítulos 8 e 9, Paulo vai falar muito sobre contribuição. Quem quiser aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre isso, Paulo vai tratar aqui nesses capítulos de 2 Coríntios 8 e 9, ele vai falar muito sobre as ofertas das igrejas, né? Inclusive que as ofertas que iam não apenas para o missionário, mas iam para os pobres, para os santos também, né? Na contribuição. E aí no versículo 3, Paulo diz assim, capítulo 8, versículo 3, porque eles, eu vou pegar do 2, que é mais completa a ideia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, aí vê o que vem depois, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Às vezes doava até mais do que podia, dada a alegria que havia naqueles corações daquela comunidade, né? E assim Deus
operava e opera, né, por meio da igreja. Então, irmãos, recapitulando aqui a responsabilidade da igreja para com os missionários. As áreas: primeiro, o sustento financeiro, sistemático. Segundo, o sustento espiritual nas tribulações. Depois, a reciprocidade, né, que é da parte de um e do outro ali, na relação entre igreja e missionário e obreiro. Em quarto, a igreja ela faz das ofertas um culto a Deus. E em quinto, a igreja não oferta das sobras, mas ela dá generosamente. Então, essa é a responsabilidade da igreja para com o obreiro. Agora vamos ver o outro lado, né? Porque os irmãos podem estar pensando, mas é só a igreja que tem responsabilidade. E qual é o papel do missionário nessa relação? Não é uma relação? Não é uma parceria? Não é uma cooperação? Então qual é o lugar do outro aí, do obreiro, do missionário? Vamos ver algumas coisas rapidamente aqui no que dá para fazer. Então, há algumas atitudes do missionário, do obreiro, né, em relação à igreja que a gente precisa ver aqui no texto. Em primeiro lugar, a gente vê o espírito, que eu queria destacar isso, a gratidão. Né? No versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Né? Paulo aqui é grato porque missionário ele precisa aprender a depender de Deus. Isso é um fato. É uma realidade, assim como todos nós, o missionário ele precisa aprender a depender de Deus e ele precisa também aprender a demonstrar gratidão, né, por aqueles que Deus levanta para cuidar de suas necessidades. Né? E Deus usa, claro, a igreja como esse mecanismo, né, como essa agência que vai abençoar o missionário, pela qual ele vai demonstrar a sua gratidão. E é o que Paulo faz aqui. Paulo separa a última seçãozinha do texto da carta dele, antes da despedida, né? Porque toda carta não tem despedida. Quando vocês faziam carta, né, os irmãos, não tinha despedida, né? Tinha saudação lá no início, tinha, né? João Pessoa, data, tal, direitinho. Então na carta a gente ia fazendo todo o conteúdo da carta, a ideia todinha, lá no final a gente se despedia da pessoa. Aí antes de Paulo se despedir, ele vai justamente manifestar a sua gratidão. Ele não é um ingrato, né? Então o missionário ele precisa saber que ele precisa ser grato, até porque ele tem que ser grato, ele precisa ser grato, porque é Deus quem supre a necessidade dele, por meio da igreja, ou seja lá por meio de quem for, mas Deus levanta o sustento, né? Deus é quem faz isso. Mas Paulo ele destaca aqui, interessante, irmãos, porque ele destaca aqui no versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira nos filipenses, não é isso? É isso que ele diz aqui? Não, ele diz: alegrei-me na igreja de Filipos, não é isso? Não, alegrei-me no Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque no fim das contas, em tudo, a alegria dele estava no Senhor, porque era Deus, Deus que era o provedor dele. Isso é uma alegria para nós também. Nós precisamos aprender, né, nas nossas dificuldades, sobretudo nas nossas adversidades financeiras, materiais, que Deus é o nosso provedor. Por isso que a nossa alegria é no Senhor, não é na circunstância. Por isso que Paulo vai dizer depois: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. No frio, no calor, na fome, na abundância, na escassez, tudo. Aprendi. Depois a gente vai chegar rapidamente nessa palavra aprendi, porque é uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem. Você está passando pelo perrengue ali e ser contente é algo que precisa ser exercitado e você vai aprender. Mas voltando aqui ainda para esse versículo, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo tinha profunda consciência no seu coração de que a providência de Deus era de Deus e que Deus levanta pessoas. Ele sabia disso, porque ele já tinha testemunhado isso outras vezes. Nos momentos em que ele não pôde trabalhar, Deus levantava as igrejas e chegava até ele ali. Só que, e Deus usava a igreja, né? E ele agradece à igreja a provisão, porque a sua alegria está no provedor, que é Deus, né? A gratidão é uma atitude que traz alegria para os dois lados, né? Que coisa boa a gente ouvir de um missionário dizer assim: irmãos, agradeço a Deus por vocês, graças a Deus pela contribuição. Isso é muita alegria para o nosso coração também, como alguém que doa, como alguém que ajuda, né? Como alguém que dá alguma coisa. Ontem tem uma pessoa lá na minha casa, é uma senhora que já faz alguns anos, ela mora numa comunidade aqui, tem uma vida difícil mesmo financeiramente, e ela sempre passa tempos em tempos lá em casa, criou uma amizade e tudo mais, e passa lá em casa para pedir. Pedir não, na verdade inicialmente era pedir, mas aí ela aceitou Jesus nesse percurso, graças a Deus, aí ia lá para casa compartilhar a vida dela com a gente lá, e ela deixou de pedir. Inclusive ela disse: eu vou deixar de pedir porque Deus é quem me sustenta, Deus é quem faz a provisão, e ela tem testemunhado do poder de Deus nessa área, né?
E aí, claro, a gente sabe que a gente precisa, né? Vai lá, então a gente sabe da necessidade do outro. Então vai lá, faz um arranjozinho lá. Irmãos, a expressão da alegria é algo até que constrange, assim. Ela, quando eu deixei assim na mão dela, assim, o coração, a alegria dela, meu obrigado, que Deus abençoe, que Deus dê saúde. Quase que fazia uma oração, né? Porque a alegria no coração pela ajuda. Isso também, de certa forma, volta para nós como um sentimento de alegria, né? E nos estimula a contribuir. A mesma coisa na obra missionária. A gente precisa a experimentar essa alegria, dessa gratidão também que o outro tem em relação àquilo que nós fazemos como igreja para ele. Então, a atitude do missionário é uma atitude, né, de gratidão. O missionário também precisa ter uma atitude, né, de contentamento ultra circunstancial. Que palavra difícil é essa? Ultra circunstancial. Ultra quer dizer além das circunstâncias. Ou seja, o missionário é alguém que precisa ser contente, ser alegre em qualquer situação. Não é só quando a situação... Isso eu estou falando do missionário porque a gente está falando de obra missionária. Mas é algo que se aplica totalmente às nossas vidas, né? Nós não precisamos, não podemos estar contentes apenas na situação de abundância, de saúde plena, né? Mas aprender a estar contente em todas as circunstâncias. Olha o que ele diz aí no versículo 11 e 12. Eu digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, né? Há pessoas, irmãos, por aí, principalmente pessoas que são ricas, que têm tudo, quando elas se veem numa situação em que elas perdem tudo, às vezes até aqueles que tiram a própria vida, porque não conseguem de forma alguma se adaptar, a viver, né? Elas ficaram dependentes daquela condição, daquela circunstância. Ou seja, casos de suicídio mesmo, empresários, né, que faliram, a empresa foi à falência e de repente tirou a vida porque não soube lidar com isso, né? E Paulo vai trazer esse ensinamento aqui como apóstolo, né, como um servo de Deus que andava plantando igrejas em todo o mundo e que traz para nós também, né, que viver contente em toda e em qualquer circunstância. É um desafio muito grande porque é um aprendizado, o contentamento é um aprendizado e é um aprendizado da confiança na providência de Deus, né? Por isso que ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Ou seja, Paulo aqui mostra que ele aprendeu, o que ele aprendeu pelo exercício da confiança na providência divina, né? Pela fé, né? O justo viverá de quê? Por fé, né? Isso é um fundamento de nossa profissão de fé, da nossa crença, né? Nós acreditamos nisso. Então, irmãos, aquela igreja, né, aquele missionário, Paulo no caso, ele sabia disso, né? Inclusive, ele tinha o direito legítimo de usufruir, digamos, da ajuda da igreja, né? Mas a gente sabe disso lá em Tessalonicenses, ele vai falar um pouco disso, não dá tempo a gente ler todos os textos, né? Em alguns momentos ele precisou, mas mesmo sabendo que ele tinha direito, né, da igreja a receber alguma coisa, alguma ajuda, enfim, pelo seu trabalho, mas em algumas circunstâncias, em alguns momentos, em alguns lugares por onde ele passou, ele precisou trabalhar para suprir as suas próprias necessidades. E aí é claro que ele experimentou essa situação de ter que vivenciou essa experiência, né, de passar por dificuldades, né, passar por necessidades, sentir frio, né, sentir sede, fome, prisão, açoites, tortura. E é por isso que ele diz, né, no versículo 13, que é aquele versículo que a gente conhece, tudo posso naquele que me fortalece, né? Uma outra, digamos, aprendizagem do missionário, uma outra atitude desse missionário em relação à igreja, é que ele precisa aprender a ter uma confiança inabalável em Cristo. É o versículo que eu acabei de ler agora, o versículo 13. Porque ele vai falar que ele sabe estar contente, né, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Aí ele vai para o 13 e diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Paulo está preso, aqui a circunstância que ele escreve, está preso, está aqui, como diz, com a faca no pescoço, na situação, na sala do martírio. Eu gosto dessa expressão que o pastor Hernandes Dias Lopes diz aqui, ó, com o pé na sepultura, está caminhando para uma condenação, mas muito longe dele ser um caniço, né, ali agitado pelo vento, alguém que não tem confiança em nada, alguém que está ali desesperado.
Pelo contrário, é alguém que está firme e imperturbável. Ou seja, alguém que está ali firme. Por isso que ele chega no versículo 13, depois de dizer que passou por tudo isso, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora é importante que a gente entenda esse finalzinho: naquele que me fortalece. Não é que Paulo era autossuficiente, que Paulo tinha poder. O poder de Paulo vem de quem? Vem de Deus. Ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Ele pode todas as coisas em Cristo e não a parte de Cristo. É como nós, irmãos. Nós não podemos nada à parte de Cristo, separado de Cristo. Toda a nossa força, aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, tudo aquilo, o poder, a força que nós temos, vem de Deus, né? Existe uma palavrinha grega aí, dinamis, né? Que vem de força, né? E vem de Deus. Paulo, ele só tem aquela condição de enfrentar aquelas situações, aquelas circunstâncias, porque ele está fortalecido em Cristo Jesus. Como nós também, né? A nossa força vem do Senhor. A razão da fortaleza de Paulo não era outra coisa a não ser Cristo. Não era a sua idade, não é a força. Muita gente hoje confia, estava pensando sobre isso, a questão do corpo físico, né? Às vezes a gente se vale muito da nossa força, mas o corpo vai envelhecendo. Por mais que a gente cuide, que a gente se alimente bem, que a gente tenha uma vida saudável, irmãos, o nosso caminho o corpo vai começando a... Eu estou com 43, assim, já estou começando a ver a ossada dando trabalho, né, o esqueleto aí dando trabalho, aí vou cuidar um pouquinho, mas a gente sabe que é assim. Então a nossa força, ela vem do Senhor. Para que a gente chegar mais à frente ali, com 50, 60, 70, a gente sabe que a força ela continua sendo de quem? De Deus. Porque agora não vai ter mais essa força física do corpo. Se você sustentar a sua vida pela força que você tinha, vai chegar um momento que acabou, né? Se é pelo dinheiro, vai poder chegar um momento que a fartura não vai ter mais. E aí, onde é que fica a confiança? É no dinheiro? É na força física? Não. Quando a gente coloca a confiança no Senhor, é uma confiança inabalável no Senhor, a realidade é outra, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha momentos ali de fraqueza, né? A gente é falha, humano, mas a gente precisa fortalecer, assim como numa ginástica, né? O atleta está todo dia ali fortalecendo o músculo para poder continuar na competição, assim nós todos os dias precisamos exercitar a nossa fé, fortalecer a musculatura da fé, porque se eu não exercitar isso hoje, amanhã eu vou estar mais fraquinho do que hoje. Aí lá na terça-feira eu vou estar mais fraco do que na segunda. E é uma bola de neve. Se você não reagir realmente, buscar força em Deus para reagir e fortalecer a fé, a confiança, a tendência, irmãos, é aí. Porque as coisas que estão aqui no mundo, as dificuldades, as adversidades, as lutas, elas vão se tornando maiores. E o Deus em que a gente confia vai se tornando menor, né? Pode observar, tem momento na vida da gente que a gente começa a dar tanta vazão, olhar tanto para as circunstâncias, que parece que Deus está diminuindo, né? A sensação é essa, que às vezes Deus está menor do que os problemas, as dificuldades. Enfim, eu vou finalizar, já finalizando, e aqui esse é o interesse, né, do missionário, do servo de Deus, do apóstolo, uma confiança, uma atitude dele, aliás, uma confiança inabalável em Cristo. Outra atitude dele aqui, conforme o versículo 17, ele diz assim, no versículo 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Essa palavra é fantástica nos dias de hoje, quando tem muitas igrejas e líderes por aí buscando extorquir o povo de Deus, buscando tirar proveito, interessado não na alma, no crescimento espiritual, não na salvação do rebanho, da igreja, mas a gente sabe que existem muitos líderes aí fraudulentos, gananciosos, que estão apenas usando a esperteza para explorar o povo, em vez de apacentar, de cuidar o povo, né? São pessoas que estão aí muitas vezes, são mercenários e não missionários. Olha o que Paulo diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, o que importa nisso aqui, a oferta é boa, vai me ajudar, mas a minha preocupação aqui é com o vosso crédito, que aumente o vosso crédito, né? Que isso redunde em bênçãos, em graça, em misericórdia, no crescimento de vocês, na permanência na fé de vocês, no crescimento espiritual de vocês, na maturidade da fé de vocês. Esse era o sentimento que estava no coração
de Paulo. Ele recebia esses donativos, inclusive como a gente já comentou, como culto a Deus, né? Chegava até ele como sacrifício aceitável a Deus, agradável a Deus, aprazível a Deus, de modo que o coração dele se alegrava, porque o interesse dele ali era que aquele povo permanecesse na fé inabalável em Cristo Jesus, né? E, já finalizando aqui, uma outra atitude do missionário, como eu já comentei rapidamente, é que ele retribui o socorro que ele recebe, o socorro financeiro, ele retribui em forma, né, de fervorosa intercessão, né? Paulo aqui no versículo 19 ele diz, né, já se dirigindo a Deus, à igreja, né, e agradecendo a Deus e de certa forma intercedendo a Deus, dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então o missionário não é apenas aquele que prega, que está lá expandindo e difundindo e pregando a palavra de Deus, mas é alguém também que ora, como Paulo fazia, né? É alguém que sabe que a igreja fez todo um esforço para lhe ajudar, para lhe apoiar, para lhe recompensar financeiramente, supriu a sua necessidade, e é por isso que ele ora, né? Agora ele ora da seguinte forma, ó, dizendo o seguinte, que Deus, em Cristo, há de suprir cada uma das vossas necessidades, né? Ele não supre a ganância, Deus não vai suprir a nossa ganância, nem mesmo os nossos desejos, mas Ele vai suprir as nossas necessidades, isso é garantido, isso é certo. A provisão de Deus, ela contempla as nossas necessidades, não os nossos desejos. Pode ser que Deus vá além daquilo que a gente precisa e queira conceder, né, a cada um de nós. E se a gente olhar direitinho para a nossa vida, a gente vai ver quantas coisas Deus concedeu para nós que estão além daquilo que a gente precisa. E às vezes a gente até se constrange, dizer: meu Deus, eu não precisava disso tudo, né? Bastava isso aqui, já era demais. Mas Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, como ele diz aqui, é rico, segundo a riqueza. Ele supra a necessidade e ainda dá uns caprichozinhos a mais, né? É isso, né? As mulheres aí que gostam de comprar roupas, bolsas, às vezes Deus dá o dinheirinho da bolsa, ainda dá um dinheirinho para o sapato, ainda sobrou, né, um dinheirinho para isso, para aquilo outro, né? Às vezes vai comer um lanche aí, ainda sobra um dinheirinho para comprar um outro tipo de lanche mais apetitoso e assim. E a gente vai experimentando dessa graça de Deus na vida. Por fim, né, o missionário é aquele que reconhece que o fim último da vida, a finalidade da vida, no final das contas, no final de tudo isso, é a glória de Deus, né? Tudo tem que redundar na glória de Deus. Ela diz, Paulo em Romanos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda a nossa existência, toda a nossa vida, que tudo seja para a glória de Deus, né? E Paulo tem essa consciência quando no versículo 20 ele diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. E aí Paulo, claro, é um homem que vive, que prega, é um homem que tem a sua vida centrada em Deus, né? Não está centrada nele mesmo, nunca buscou a sua glória pessoal, viveu em função do Evangelho, não construiu monumento para si, né? Estava sempre ali, longe dos holofotes, né, das luzes, enfim. Era o homem que estava vivendo para a glória de Deus. E a gente vê aí nesse final da carta, quando ele termina, inclusive saudando aqui no versículo 22. Né, saudai a cada um aí os santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo os saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, né? Interessante porque a casa de César, ele faz referência aqui àqueles homens, aquelas pessoas que foram convertidas por meio dele, né, por meio da palavra de Deus ministrada por meio dele, e que aceitaram a Jesus e conheceram a Jesus ali, né, num lugar em que havia muita opressão, muita violência, né, e aquelas pessoas acolhidas ali foram agraciadas com a salvação. E veja quanto o trabalho de Paulo rendeu frutos, mesmo estando na prisão, na algema, na dor, no sofrimento, né? Ele ensina que as oportunidades estão em todo lugar. Isso é um ensinamento muito glorioso, né? Que as oportunidades, elas estão também nas adversidades, nas lutas, nas tribulações. Como Paulo aqui termina essa carta, né? Estava preso, passando por aquela situação toda, mas olha os frutos gloriosos do trabalho de Deus. Hernandes Dias Lopes tem uma frase bem interessante que ele diz aqui: no reino de Deus não existe lata de lixo, ou seja, não há vida irrecuperável. Não há vida que não tenha, né, possibilidade de recuperação em Cristo Jesus. E Paulo soube aproveitar todas as oportunidades onde ele estava, na prisão ali, ministrando a palavra de Deus, e isso é glorioso. Então, irmãos, que Deus possa nessa manhã
nos abençoar e abrir nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos a responsabilidade da igreja para com o missionário, né? Em todos aqueles aspectos que a gente mencionou aqui, e também entender que o missionário ele também tem essa atitude, ele tem que ter essa atitude em relação à igreja, de maneira que haja aí uma relação de parceria, de cooperação, e que no final das contas, como a gente viu, tudo redunde para a glória de Deus e para a proclamação do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Algum comentário? Tranquilo? Pastor Leonardo, está com a palavra. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus, porque hoje a gente conclui o livro, né, Pedro? O livro do Filipenses, aí de Filipenses. Eu espero que os irmãos tenham sido bastante edificados com aquilo que nós ouvimos. E nada mais propício do que terminarmos essa série de estudos, né, refletindo sobre a obra missionária. Ontem nós falávamos com os homens e meditávamos exatamente nas últimas palavras do Evangelho de Mateus. E é interessante porque Mateus expõe o Evangelho e no final ele deixa lá clara a missão que ficou então para a igreja levar adiante. E é sempre assim, né? O Evangelho é exposto, nós compreendemos que Jesus fez por nós, o amor de Deus para conosco, e o resultado deve ser o quê? A obra missionária. Aproveitando aqui o gancho, né? Agora em outubro ou novembro nós estaremos fazendo um avanço missionário, se tudo der certo, lá em Lucena, né? Já conseguimos já o espaço para a gente poder se abrigar e nós temos lá uma seara grande para colher e para trabalhar. E aí o Departamento de Missões já está se empenhando aí para a gente poder planejar tudo bem direitinho e se Deus assim nos permitir nós estaremos lá. Em breve nós avisaremos os irmãos a data, quando será, para que a gente possa ter uma preparação antes, né, antes da gente ir e podermos levar o Evangelho ali àquele local em nome de Jesus. Um aviso para os casais, né, você que é casado, que tem sua varoazinha, né, que tem sua costelinha aí e seu varão também, no dia 2 e 3 de outubro nós estaremos começando um trabalho de fortalecimento para os casais aqui da nossa igreja. Então nós teremos o primeiro encontro, que será realizado lá em Lucena também. Nós conseguimos uma casa à beira-mar, 100 metros da praia, uma área muito boa. Então nós vamos ali, todo mundo naquela informalidade de praia, né, sem muita preocupação. Estaremos ali num almoço, né, e num jantar, onde estaremos ali tratando para os casais, conversando um pouco mais, recebendo da parte de Deus instruções para o nosso relacionamento, né, na palavra e não segundo o que a gente quer. Eu me preocupo muito quando eu encontro pessoas querendo resolver os seus problemas no casamento, segundo o que acham melhor, né? Não se voltam para a palavra, porque a palavra que é a luz para os nosso caminho está na palavra. Então a gente precisa buscar os princípios, né? Às vezes até relembrar, porque às vezes a gente sabe e esquece, na prática esquece, e nós estaremos começando esse trabalho ali no momento, né? Tem toda uma equipe aí que já está se preparando para a gente começar esse trabalho, e hoje à noite eu vou dar algumas informações a mais para vocês, mas aí vocês que são casados já se preparem. Eu não posso ir lá à tarde, só posso ir à noite, não tem problema. Nós conseguimos a casa para o fim de semana. Então, se os irmãos não puderem ir na hora do almoço, vai no jantar. E aqueles que quiserem também ficar lá para dormir e só voltar no outro dia, também não tem problema, pode ficar lá, né? E aí a gente vai conversar com vocês depois, aqueles que vão participar. Eu espero que o máximo de irmãos possam ir. Uns irmãos me disseram, pastor, e quem não tem carro, como é que faz? A gente vai ver, porque se tiver muita gente, aí a gente faz o quê? A gente aluga um micro-ônibus, que aí você vai e volta, não tem dor de cabeça com combustível, com carro, vai lá, participa e também volta em nome de Jesus, tá bom? É no dia 2 e 3 de outubro, é o primeiro fim de semana
de outubro, nós estaremos realizando esse trabalho com os casais aqui da nossa igreja. Ah, meu filho pode ir? Pode sim, pode ter problema não. Você leva o menino, vai ter lá uma salinha especial para ele, e aí ele participa em nome de Jesus. E os jovens? Aí os jovens vão orar, pedir uma varoa, né? Aí uma varoa, um varão, para casarem e participarem. E de outra vocês vão, mas nessa daí é só para os casais, para que a gente participe lá, focando, dando pontapé inicial nesse trabalho, irmãos, que é muito importante. A gente está com muitos casais aqui na nossa igreja, jovens também, que a gente precisa orientar esse povo para que eles possam aí, viver uma vida conjugal segundo o que o Senhor determinou. Amém? Nosso irmão